Bom dia, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Palavra Urgente. Pode chegar de coração aberto, como sempre, porque Deus quer e vai falar ao seu coração. Eu trago para você um tema muito sério, mais uma vez, importantíssimo, e eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo conhecem um caso desse, um caso de câncer. Mas um caso de câncer no intestino, algo muito sério, muito grave. E o personagem de hoje, para ilustrar e muito bem o que acontece, infelizmente, no mundo afora, ele se chama Wellington. E a vida dele é um resumo do que Deus é capaz de fazer. Um homem que, quando foi diagnosticado com essa doença, ele tinha apenas 5% de chance de ser curado. Mas, como nós sempre dizemos, para o nosso Deus nada é impossível. Eu convido a todos vocês, a essa audiência, a acompanhar comigo o início dessa história. 3 anos atrás, eu fui diagnosticado com câncer no intestino. Ele era um câncer que tinha 5 níveis. Eu estava no nível 4. Então, ele já tinha atingido já o intestino, o esôfago, estava bem avançado. No dia que a minha filha me ligou e falou: o Luciano está com câncer e tem poucos dias de vida. Dali para cá começou um tratamento com quimioterapias bem fortes. Quando o Wellington Luciano começa o tratamento, ele já está em estágio terminal, com apenas 5% de chance de cura. Você sabe que a sua vida, quando é colocada nas mãos do Senhor, tudo torna-se diferente. Eu sempre falo de Jó, no capítulo 14, verso 14, que ele mesmo disse que se ele pudesse ficar na sepultura e esperar o mal passassem, ele faria, mas isso não tem como ser feito. E ele então decidiu lutar para ver a mudança em sua vida. Isso foi o caso do Wellington Luciano. Imagina só, em 5 graus possíveis, ele já estava no 4. Entende isso? Como muitas vezes a pessoa, ela entra em desespero, porque não é fácil. E eu sei que você está a esta hora da manhã acompanhando, é porque a sua vida não tem sido fácil. Se você está agora aqui, alguma coisa tem acontecido que, por exemplo, tem tirado o seu sono. Talvez seja o câncer, talvez seja a bebida, o divórcio, qualquer outro tipo de problema que você já entendeu que não tem o que fazer. Talvez você não consegue dimensionar qual é o nível que você está, como foi dito sobre o câncer do Wellington. Mas você sabe que a coisa já está muito grave e que alguma coisa tem que acontecer. Eu sei que muitas pessoas chegam assim na igreja. Tem muitas pessoas que chegam assim e dizem: pastor, eu não sei o que fazer, mas alguma coisa tem que acontecer. E nós nos colocamos diante do Senhor para isso. Eu quero que você continue assistindo sobre essa história e especificamente sobre este câncer. Acompanhe. Câncer coloretal é o 3º tipo de câncer mais prevalente no mundo. Em 2020, mais de 20 mil casos foram registrados, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. A doença varia em 5 níveis e quanto maior o grau da doença, mais difícil se torna a cura da enfermidade. No estágio mais grave da doença, o estágio terminal chega e toda a possibilidade de recuperar aquele paciente se esgota. E para a medicina, a possibilidade da morte é algo inevitável. Você acabou de escutar e acompanhar. Para a medicina é inevitável. Por isso que isso é assustador. Quando a pessoa é diagnosticada com câncer, a maioria entende que não tem o que fazer. Mas eu quero continuar tratando do caso. Eu trago para vocês agora o Dr. Lisboa, que vai continuar falando. Acompanhe comigo. Câncer no intestino é um tumor maligno, né? Que pode acometer qualquer segmento do intestino grosso, começando pelo reto.
O mais comum é o tumor de reto. Porque o intestino ele é dividido em partes, não é? O intestino grosso tem mais ou menos 1,5 m de tamanho, mas é dividido por partes, que é o reto, o sigmoide, o colo descendente, o transverso, o ascendente, o seco. Então, qualquer tumor que se ache no intestino, até prova em contrário, é câncer. O mais comum no reto. Depois, o sigmoide, tá bom? Existe uma lesão no intestino chamada pólipo, que às vezes a pessoa acha fazendo um simples preventivo, uma colonoscopia. Por alguma razão, o médico pediu uma colonoscopia e achou um pólipo, 2 ou 3, que é a famosa verruga. O povo chama de verruga, que geralmente é benigno, tá bom? Mas o câncer de intestino é um tumor que aparece, que tem que ser diagnosticado o mais rápido possível, que também tem tratamento, como tem qualquer câncer hoje em dia, desde que se procure na fase inicial. Alguns sintomas principais, né? Primeiro, alteração do ritmo do intestino. A pessoa fala, doutor, meu intestino era um relógio, agora mudou muito. Ou tem uma prisão de ventre muito severa, ou começa a ter uma diarreia frequente. Segundo, a perda de sangue. A pessoa começa a evacuar sangue. É um sinal que chama muita atenção. É um alerta. Terceiro, o emagrecimento. A pessoa começa a emagrecer e tem essa alteração do intestino. Aí acende a luz vermelha. É quando o médico providencia os exames. A colonoscopia é o principal exame para detectar o câncer de intestino. É muito grave, apesar de, em alguns casos, até ter cura. Mas a palavra câncer já fala, não é? A gente não pode nunca menosprezar, nem dizer, isso não é nada, isso é simples, não. Câncer tem que ser tratado com a seriedade e com a rapidez que for preciso. O tumor, o câncer é tratamento cirúrgico, tá bom? Não tem outro tratamento. Tem assim, quando a pessoa detecta, um exemplo, um tumor de reto, aí inicialmente a pessoa faz uma radioterapia, uma quimioterapia para diminuir o tamanho, principalmente no reto, para poder a cirurgia ser mais facilitada, tá bom? Agora, quando é o intestino mais para cima, achou, tem que operar. Quanto mais demora, mais tem complicação, não é? Tem muita gente curada de câncer de reto e de intestino porque operou a tempo, não é? A contento. Então vocês acabaram de ouvir alguém que pode falar sobre o assunto de maneira muito séria e trouxe ao nosso entendimento a gravidade, mais uma vez, do que o Wellington Luciano viveu. Vocês entenderam agora. Volto a dizer, ele tinha 5% só de chance de ser curado, de sobreviver. Então você, quando escuta isso, é o próprio médico que disse. Quando você escuta falar do câncer, a pessoa já entra num desespero total. E olha, mais uma vez eu enfatizo aqui, como servo do Senhor também, vi Deus operando de formas extraordinárias e você não pode perder a esperança. Eu convido mais uma vez você a acompanhar a história do Wellington Luciano. Fui para o hospital, fiquei internado. Dali para frente, eu fiquei mais preocupado ainda. Era mais ou menos 3 horas da manhã. A TV ligou sozinha. Eu acordei com o barulho da TV. Estava o missionário fazendo anúncio que quem buscasse uma cura de um câncer, principalmente, era para ir na igreja em Curitiba, que ele estaria lá e com fé que seria curado. E eu fiz um propósito com Deus ali. A família queria levar para a igreja, eu nunca fui. Sempre dizia que a igreja era só para tomar dinheiro das pessoas. E ali eu disse, se realmente Deus existe, então eu quero que receber uma graça e que ele me ajude a sair daqui até o dia que o missionário vai estar aqui, que eu vou lá e vou ser curado. O médico chegou antes das 7 da manhã, que não era de costume. Ele chegou e disse, você está de alta, e atestou que estava bom para ir para casa. Foi Deus mesmo. Meus amigos, você que está me acompanhando agora, acabou de chegar no Palavra Urgente. Nós estamos aqui falando sobre câncer. O programa fala sobre câncer do intestino, que o Wellington Luciano foi diagnosticado e que, para o caso dele, eram apenas 5% de chance de ser curado. Imagina você ouvir isso.
olha, você não tem muito o que fazer e por mais que você corra atrás e trabalhe, se esforce e faça todos os procedimentos, eu não posso te garantir. Imagina, ninguém te dando uma garantia. Você entenda uma coisa, que Davi, quando ele enxerga Golias, todas as pessoas também compreendiam da mesma forma, nós não temos o que fazer. Mas Davi, aquele jovem, pastor de ovelhas, sem habilidade nenhuma para a guerra, ele acreditava no seu Senhor. Ele acreditou no Senhor dos Exércitos e que poderia, através dele, no nome dele, vencer aquele grande adversário que era experiente e que já havia destruído não somente pessoas, mas exércitos e nações. Você, quando escuta esse assunto, você lembra de um amigo, de um familiar que você perdeu. E isso machuca o seu coração, a sua alma e talvez chegue até a te abater. Mas não se abata, não se entregue, não faça isso. Eu quero que você acompanhe mais uma vez comigo aqui um caso histórico da Henrietta. E esse caso vai trazer coisas importantes para todos nós. Acompanhe comigo. No Fato Curioso de hoje, eu quero te apresentar a história de Henrietta Lacks, uma mulher que em 1951 foi levada para o hospital com um câncer no colo do útero. Ela não resistiu ao tratamento e faleceu. Os médicos fizeram a famosa biópsia do tumor, sem autorização da família. As células retiradas são células imortais que até hoje se multiplicam e permitem a construção de vacinas e remédios para tratamentos de doenças. O imunizante, a poliomielite, foi graças a esse tecido. E também no tratamento contra o câncer, HIV e até a Covid-19. A questão é que os laboratórios já arrecadaram bilhões de dólares, mas nenhum centavo foi passado para a família de Henrietta. Curioso, não? Você conseguiu compreender o quanto Deus consegue trabalhar e fazer a coisa de maneira que ninguém depois consegue entender? A sua dificuldade é a dificuldade de muitos outros. Eu sei que nessa hora você se sente sozinho, se sente sozinha, por mais que tenha todo o amparo de familiares e amigos e até mesmo de igreja. Pessoas com condições financeiras de arcar com todo o procedimento, têm planos de saúde, mas, infelizmente, nada disso tem sido suficiente. A palavra que eu trago para vocês hoje fala justamente sobre aquela mulher do fluxo de sangue, que tudo que ela fez de nada adiantou, e a Bíblia ainda enfatiza que ela foi de mal a pior. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, eu acredito que é o que está acontecendo agora, você está ouvindo sobre a possibilidade da sua mudança, Jesus disse algo tremendo. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 34, disse: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. É a fé que vai te salvar. A fé que eu digo não é somente aquela coisa que a maioria diz que tem em Deus. Mas você está fazendo algo agora muito importante. Você está ouvindo alguém, assim como você ouviu o seu médico. Você está ouvindo aquele que Deus tem levantado para falar e pregar esta palavra. A fé que aquela mulher teve no nome de Jesus foi o suficiente para curar, para libertar, e ela pôde seguir em paz. Pastor, é isso que eu quero. Eu quero seguir em paz. E eu digo que você vai seguir em paz. Você vai continuar caminhando em paz. Assim como foi na vida do Wellington Luciano. Ele caminhou em paz, ele seguiu em paz, porque ele acreditou nesse Senhor que nós estamos anunciando agora.
ele confiou neste Senhor e o Senhor pôde fazer uma obra tremenda. Quero que você retorne comigo aqui e continue acompanhando essa história fenomenal. Cheguei lá, passamos a conversar com a equipe de reportagem também. Eu vim em busca da cura de um câncer. Eu estou internado há 8 dias, assisti um missionário aí essa semana e vi que ele estava aqui em Curitiba. E ali foi onde começou. E daí o missionário chegou, as primeiras coisas que ele falou foi: você que veio aqui em busca da cura, de qualquer coisa que seja, do câncer, levante agora que você vai ser curado. E ele fez uma oração muito boa. Depois que ele terminou de falar, ele disse que quem orou com fé estaria curado. Ele sai da reunião sentindo-se curado. 100% bom, assim, vamos dizer, consegui voltar a trabalhar. Passei a ser dizimista, patrocinador. O meu salário não dava para o mês, sempre endividado, sempre cheio de conta. E a partir do momento que eu comecei a tirar aquela parte para o patrocinador, para o dízimo, parece que o salário multiplica. É um dinheiro, assim, que é abençoado. Vai para a igreja e volta em dobro para a gente. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. Foi Deus que fez a cura, fez o trabalho. Porque para a medicina não tem explicação. Ele está curado, em nome de Jesus. E eu estou muito feliz com meu neto. Ele pode mover o universo a teu favor, mas você tem que acreditar nele. E eu que não acreditava, hoje eu creio em Deus. E você vai seguir em paz como aquela mulher do fluxo de sangue, como o Wellington Luciano, que foi curado. 5% de chance, agora 100% de vida e saúde, na presença de Deus e podendo respirar, podendo ser feliz e viver agora como um bom servo do Senhor, andando no caminho e permanecendo na fé. Falando em permanecer na fé, eu já estou com meu copo com água e convido a todos vocês a participarem deste momento de fé. Olha só, pegue aqui e nós vamos falar com o nosso Senhor. Pai, em o nome de Cristo Jesus, a vida do Wellington Luciano é um exemplo do que o Senhor faz e eu creio que o Senhor já está fazendo agora, curando não somente de câncer, mas de tantos outros males. E no nome de Jesus, o teu nome será exaltado. Oro e abençoo este copo com água e creio na manifestação do teu poder em o nome de Jesus. Amém. Se você crê, participe. Esse Deus é tremendo, meus amigos. Olha, eu vou ficando por aqui. Eu acredito que Deus tem muito mais para lhe dar, muito mais para lhe oferecer. Anota o meu endereço. Eu estou aqui na Cidade de Deus, aqui no Rio de Janeiro, para você que sabe, conhece a região de Jacarepaguá, Rua Edgar Werneck, 1313. É muito fácil de chegar, muito tranquilo para que você possa participar dos cultos, estacionamento amplo. E você pode levar os seus filhos, que todos serão muito bem recebidos. E eu sei que Deus também vai falar ao seu coração e vai te abençoar. Como sempre, eu quero que você, antes de finalizar esse programa, fique com um musical, que vai continuar falando ao seu coração, te abençoando. Tá bom, meus amigos? Eu deixo meu abraço. A Palavra Urgente de hoje encerra, mas nós voltamos em breve. Deus te abençoe. O seu trabalho é confiar. Enquanto eu estou tratando, o seu trabalho é descansar. Suas guerras eu estou ganhando. O seu trabalho é me adorar. Enquanto eu estou regando suas vitórias com suas lágrimas. Filho, está nascendo um sonho. Eu já falei, descansa que eu estou cuidando. Eu sou aquele que enxuga suas lágrimas quando tu choras. Eu sou aquele que